Oi pessoal, beleza? Eu sou Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil a galera de outras regiões também. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre distribuição de lucro, aí a gente vai falar dos principais regimes tributários, né? Lucro real, presumido, Simples Nacional, vou falar um pouco do MEI também, e o que vai naturalmente englobar os empresários individuais e as sociedades. Eu só não vou falar das SAs, as sociedades anônimas têm algumas particularidades, ok? Espero que o vídeo possa ser útil aí. Então, galera, primeiro vamos conceituar lucro, né? Lucro é a diferença positiva entre receita e despesa. Se caso a despesa for maior, aí a gente vai ter o prejuízo. Receita e despesa, por sua vez, é conceituada, no caso da receita, um aumento no ativo ou redução no passivo, e no caso da despesa, o inverso, né? Um aumento no passivo e redução no ativo. E ambos influenciam o que a gente chama de patrimônio líquido. Ativos são, além do dinheiro, né? No caixa ou no banco da empresa, os direitos que têm o potencial de fazer a empresa ganhar mais dinheiro. E passivos são as dívidas, né? As obrigações da empresa com terceiros, geralmente relacionadas a algo que a empresa já tomou posse ou já usufruiu. E quando a gente fala de lucro também é importante falar sobre regime de caixa e competência. Caixa são os pagamentos efetivos, né? O que entra, o que sai ali no banco da empresa, no caixa da empresa. Competência tem a ver com reconhecer os eventos que a empresa pratica na medida que eles acontecem. Ou seja, não necessariamente você tem que ter um pagamento ali ou recebimento. Basta que ele aconteça para você já poder registrar ele na contabilidade. Então, o lucro é sempre tendo como parâmetro a competência. Tá bom? Vamos usar alguns exemplos, né? Ficou meio teórico demais. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu sou uma empresa contábil, então eu presto serviço de contabilidade, aí durante um mês eu prestei serviço para um cliente. Aí no mês seguinte ele me paga. Ao final desse mês eu já posso reconhecer a minha receita. Por quê? Porque eu vou aumentar um ativo. Que ativo é esse? Um contas a receber. Eu vou registrar lá que eu tenho um direito a receber, né? Um cliente, né? O cara tem que me pagar ali. Aí quando ele me pagar, eu baixo contas a receber e naturalmente a contrapartida é o valor que entrou no banco da empresa. No caso da despesa, um exemplo interessante é o aluguel. Durante o mês eu usufruí do aluguel, né? Aí no mês seguinte eu vou ter que pagar o dono do imóvel. Aí no final do mês eu reconheço, eu aumento um passivo, né? Estou reconhecendo uma dívida e a contrapartida disso é a despesa de aluguel. Tá bom? Aí tudo que se refere a lucro do ponto de vista teórico é isso aí. Mas vamos lá, em frente aqui. Primeira coisa, o único modo de distribuir lucro corretamente é tendo contabilidade. Ponto final. Exceto o MEI. Aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Toda empresa no Brasil, né, toda pessoa jurídica tem que observar 3 tipos de normas. As normas contábeis, as normas tributárias e as normas societárias. E caso a empresa cometer algum crime, as normas penais, né? Mas não é o caso hoje. Qual que é a mais importante? Nenhuma. Ou seja, as 3 têm o mesmo peso, devem ser observadas. Aí vamos falar individualmente sobre cada uma. A norma tributária, ela fala basicamente do cálculo e recolhimento de impostos, só isso. Então, do ponto de vista de norma tributária, ela fala assim, ô empresário, para mim, norma tributária você não precisa de contabilidade para distribuir lucro. Se você pegar o seu faturamento e aplicar 8%, no caso de comércio, ou 32%, no caso de serviço, e diminuir os impostos, no caso do lucro presumido, ou diminuir o imposto de renda no Simples Nacional, esse valor aí que sobrar você pode fazer uma transferência para o seu dono aí, para o sócio, né? Para o empresário individual, que eu não vou te cobrar imposto por causa disso. Então, observe que se só existisse a norma tributária, você poderia utilizar, você não precisaria de contabilidade, né, para distribuir lucro, porque de fato a norma fala isso. No caso isso é particularmente importante para lucro presumido e simples nacional, porque lucro real,
para você chegar na base de cálculo do imposto, você precisa da contabilidade. Ok? Uma outra norma tributária importante também é uma norma que fala que para você distribuir lucro, você tem que estar com os impostos em dia. Né? Então, se estiver devendo algum imposto, aí você precisa pelo menos parcelar. Se você pagar lucro sem devendo imposto, você pode ter problemas, aí vira multa, enfim. Ok? Então a norma tributária só fala isso. Só que aí a gente tem também que analisar a norma societária, né? A norma societária, na figura do Código Civil, ele fala que toda empresa tem que ter contabilidade, exceto o MEI. É por isso que a gente afirma que o único modo de distribuir lucro corretamente é tendo contabilidade. Porque, além, né, do aspecto prático, né, uma vez que a contabilidade reflete a realidade da empresa, se ela está de fato tendo lucro ou não, você tem essa prerrogativa legal e o Código Civil te obriga. O Código Civil, além de obrigar a empresa a ter contabilidade, o Código Civil ele orienta, né, os direitos, deveres entre os sócios, entre a empresa e a sociedade de modo geral. Inclusive, o Código Civil fala que, no caso das sociedades, os lucros são proporcional ao capital. Se a empresa tiver um único dono, aí não tem conversa, né? É o lucro apurado ali, é todo do dono. E no caso das sociedades ainda, você pode, mesmo no contrato, tendo lá o capital social integralizado de cada um, você pode distribuir um lucro diferente disso. É só você fazer um documento que chama acordo de cotistas, né? Aí imprime, assina, reconhece firma, pega testemunhas importantes e também, se quiser, pode arquivar no cartório, na junta comercial. Aí você distribui o lucro sem necessariamente observar a participação de cada um. Ou seja, tudo começa com a conversa, né? Um acordo lá tal. Bacana? Essa legislação societária. E a legislação contábil, ela traz orientações de como contabilizar, né? Tudo que a empresa pratica, né? Então tem norma contábil para quase tudo, né? Receita, despesa, empréstimo, aquisição de imobilizados, enfim, tem norma contábil para quase tudo. Entendeu? Então, esses três caras aí são fundamentais para você distribuir seu lucro corretamente. Se você só observar a norma tributária, e de fato a norma tributária fala que você pode distribuir seu lucro sem pagar imposto de renda, observando sem necessariamente ter contabilidade, mas fica errado por causa disso. Aí você pode me falar assim, Lázaro, eu não quero nem saber, cara, todo começo de mês eu pego 5 mil reais lá da minha empresa e transfiro para minha conta particular, para mim viver minha vida. E aí, acontece o quê? Bom, nesse caso aí, o contador vai lançar isso como um adiantamento, né, de lucro. Aí ele vai chegar no final do mês, no final do ano, né, do exercício, e vai apurar o resultado da empresa. 5 mil por mês, aí dá 60 mil. Então, durante o ano, a empresa te pagou 60 mil. Se ela tiver apurado 60 mil de lucro, ótimo, a gente faz um encontro de contas ali e acabou. Agora, se ela tiver apurado mais, aí você vai ter mais dinheiro ainda a receber da empresa. Agora, se ela tiver apurado prejuízo ou menos do que isso, esse valor excedente que você efetivamente sacou, aí das duas uma, ou vai ter que pagar imposto de renda, tabela progressiva sobre isso, como se fosse um salário, um prolabore, ou pelo menos fazer um empréstimo. Aí você vai ficar devendo a empresa, vai ter IOF, não fica bom não, ok? Então é isso, galera. Para distribuir lucros tem que ter contabilidade. Mais uma vez, contabilidade é simplesmente um reflexo, né? Se a contabilidade está apontando que você pode distribuir lucro, é que você está no bom caminho, você está conseguindo ganhar dinheiro ali. Então, é importante aí observar as três normas: a tributária, a societária e a contábil. As três são importantes. Aí, para finalizar, vamos falar um pouco do MEI. O MEI, por que o MEI não precisa de contabilidade, né? Todo vídeo fala, o MEI não precisa de contabilidade. Não precisa porque as três normas falam que não precisam, né? Então, as três normas em comunhão, né, de comum acordo entre as três, elas falam que não precisa. A norma tributária fala que não precisa, a societária, o Código Civil fala que não precisa, a norma contábil fala que não precisa. Então, por isso você pode distribuir lucro sem observar a contabilidade. Vamos a um exemplo prático aqui. Se a empresa tiver contabilidade, ela não é obrigada, mas se o MEI achar interessante, né? Aí as regras são as mesmas que a gente falou, né? O contador que vai apontar ali o que é lucro ou não. Agora, se ela não tiver contabilidade, que eu acredito que seja a maior parte dos MEIs, porque tem até aquela frase, né? Custo é igual a unha, tem que reduzir sempre, né? Isso é verdade. Se sua margem de lucro é pequena, não faz sentido
você ter gasto com contabilidade, porque é uma despesa a mais que você vai ter, mas se esse for o caso, então vamos lá, imaginemos um MEI que abre a empresa no dia 1º de dezembro, para simplificar. Aí ele vai lá, abre a conta bancária dele. Ah, Lázaro, todo MEI tem que ter conta bancária? Assim, galera, a lei não fala explicitamente, né? Mas isso não faz sentido hoje em dia, né? Com esses bancos digitais aí, gratuitos. É importante ter uma conta, separar a conta bancária do sócio, da empresa, para ficar separadinho ali e ficar bacana. Aí vamos lá, no dia 1º de dezembro, o MEI abriu a empresa dele lá e tal. Aí quando chegou no dia 31 de dezembro, o MEI faturou 6, gastou 3, sobrou 3 mil. Qual desse valor vai ser lucro? Se a empresa for comércio, 8% de... Aí na edição vai aparecer um exemplo melhor, é possível que eu erre aqui enquanto eu estou falando. Eu sou ruim de conta na cabeça. Irônico, né? Contador ruim de conta. Mas vamos lá. Aí 6 mil vezes 8%, acho que dá 480. Aí esse vai ser seu lucro. E se for comércio, 32% de 6 mil vai dar 1.000 e alguma coisa. Então esse valor você pode transferir para sua conta pessoa física. E também é consenso entre todos os profissionais da área que o MEI, do faturamento dele, pelo menos um salário mínimo, é como se fosse o Prolabore, né? Então no caso do comércio, o dinheiro que você vai ter direito a transferir da conta da empresa para a conta da pessoa física vai ser esses um salário mínimo, né, que em 2020 é 1.045, mais os 400 e pouco, que é o 8% no caso de comércio. Aí você subtrai lá o imposto, aqueles 50 e poucos reais lá. Aí esse é o valor que você tem direito a transferir, sem pagar imposto nenhum, no caso do lucro, né? No caso do serviço, aí vai dar os 1.000, né, de salário mínimo, mais o 1.400 e alguma coisa, que é a presunção dos 32%, no caso de comércio. Aí você transfere sem precisar pagar imposto. Ah, Lázaro, mas tá sobrando dinheiro lá, e o que faz? Não, aí se você quiser utilizar esse dinheiro, aí você vai ter que pagar imposto sobre ele, né? Aí deixa de ser um lucro não tributável, vira um lucro tributável, aí tem que pagar imposto, tabela progressiva, caso a não ser que fique isento, né? Até 1.900 fique isento e tal. Mas aí é importante ter essa distinção, né, de lucro tributável, lucro não tributável e rendimento tributável. Beleza, galera? Bom, é isso o vídeo de hoje. Aí quem gostou, dá like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Fui!